Sabe, a gente tende a pensar que existe uma fronteira muito clara, né? De um lado, a matemática, toda certinha, com sua lógica impecável. E do outro, o caos da vida real. Imprevisível, impossível de colocar em uma equação. Só que, no finalzinho do século XX, essa fronteira começou a, digamos, se desfazer. E aí vem a pergunta: o que é que uma nuvem, uma montanha e um talo de brócolis têm em comum? Parece uma daquelas perguntas de pegadinha, né? Porque olhando assim, a resposta é nada. São só formas irregulares, uma bagunça da natureza, certo? Pois é, mas e se existisse uma espécie de assinatura secreta escondida em tudo isso? Um padrão que se repete de novo e de novo, de um jeito quase infinito. É uma metáfora bem forte essa da impressão digital de Deus, mas ela captura bem a ideia. Uma ordem secreta, ali, bem na nossa frente, o tempo todo. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente descobre que esses objetos todos seguem uma lógica escondida. Eles se repetem dentro de si mesmos, sabe? Como um eco que nunca para. Foi dessa percepção que nasceu uma nova geometria, uma linguagem nova para conseguir enxergar o padrão no meio do caos. E essa é uma mudança de paradigma gigantesca. Pensa bem, por séculos, a matemática só lidava com formas perfeitas. Esferas, linhas retas, triângulos, tudo bonitinho. As nuvens, as montanhas. Isso era visto como exceção, incômoda, sabe? Coisa que não se encaixava no modelo. Até que essa nova geometria chegou para finalmente abraçar essa complexidade em vez de ignorá-la. O conceito-chave por trás de tudo isso é uma ideia chamada autossimilaridade. Para entender, imagina o seguinte: você está entre dois espelhos, um de frente para o outro. A imagem se multiplica para sempre, né? Um fractal é basicamente isso. É um padrão que continua aparecendo, não importa a escala. Quanto mais de perto a gente olha, mais versões do mesmo desenho a gente encontra. E se precisar de um exemplo concreto, é só olhar para o brócolis romanesco. É perfeito. Cada torrezinha dele é formada por espirais menores que, por sua vez, têm espirais ainda menores. É um padrão que cabe na palma da mão, mas que, em teoria, poderia se repetir infinitamente. Tá, mas quem foi o cara que conseguiu ver essa ordem toda no meio da bagunça? A matemática tradicional simplesmente ignorava essas formas. Até que o matemático, Benoit Mandelbrot, olhou para isso e viu beleza, viu estrutura, justamente onde ninguém mais via. Foi ele que, literalmente, mudou o jeito como a gente enxerga a natureza. E a história do Mandelbrot não é de um acadêmico típico, não. Ele nasceu na Polônia, a família teve que fugir do nazismo para a França, a educação dele foi toda interrompida, ele chegou a trabalhar com cavalos, consertar ferramentas, e foi justamente esse olhar de fora, de alguém que não seguiu o caminho tradicional, que deu a ele uma forma completamente única de pensar. Enquanto os colegas dele lá na IBM estavam super focados nas formas geométricas perfeitas, o Mandelbrot fazia a pergunta que ninguém mais parecia fazer. Ele olhava para o mundo real, esse mundo imperfeito, caótico, e perguntava: e as nuvens? E as montanhas? Para ele, isso não era uma falha da natureza, era a essência dela. Essa coragem de olhar para o que era ignorado abriu as portas para uma nova maneira de medir o impossível. E o primeiro grande teste para essa nova geometria foi um problema clássico, um que por séculos parecia um paradoxo sem solução. Olha só que coisa maluca. O problema era: como medir o litoral da Grã-Bretanha? Se a gente pegar uma régua bem grande, de 100 quilômetros, por exemplo, a gente tem um resultado. Ok. Mas se a gente usar uma régua menor, de 10 quilômetros, a gente começa a pegar os detalhes, as pequenas baías, as penínsulas, e o comprimento total aumenta. A conclusão é bizarra. Quanto menor a régua, maior o litoral. E o Mandelbrot mostrou que isso não era um paradoxo. Era, na verdade, a característica principal de uma forma fractal. E isso não é só coisa de mapa, não. Acontece dentro da gente. Os nossos pulmões, por exemplo, têm uma área de superfície interna de mais ou menos 70 metros quadrados. Isso é quase o tamanho de uma quadra de tênis, tudo espremido dentro do nosso peito. Como isso é possível? Simples. A natureza usa estruturas fractais para maximizar a área sem aumentar o volume. É eficiência no nível máximo. Ok, então a natureza estava cheia de exemplos de fractais. Mas a grande pergunta era: será que era possível criar um fractal puramente matemático? Criar um universo infinito desses, mas contido numa tela de computador?
Trabalhando na IBM, o Mandelbrot tinha acesso aos computadores mais potentes da época. E ele teve a chance de transformar essa intuição toda em imagem. Ele partiu de uma fórmula matemática, olha, incrivelmente simples, quase boba. O segredo não estava na complexidade da equação, mas sim no processo de repetição. Ele pegou essa formulinha e mandou o computador repeti-la milhares, milhões de vezes. Um processo que a gente chama de iteração. E o resultado foi algo que nem ele mesmo esperava. Daquela expressão matemática mínima, brotou uma das imagens mais famosas e icônicas da ciência moderna, o conjunto de Mandelbrot. Um universo inteiro nascido de uma regrinha super curta. Mas a mágica de verdade acontece quando a gente dá um zoom. Não importa em que parte da imagem, o padrão nunca acaba. Novas estruturas aparecem, sempre diferentes, mas sempre seguindo a mesma lógica. É literalmente uma viagem infinita por um universo de espirais, ilhas e formas que parecem flores. Depois do Mandelbrot, os fractais deixaram de ser só uma curiosidade da matemática. Eles se tornaram uma linguagem nova, uma ferramenta que se infiltrou em vários campos da ciência para finalmente conseguir descrever coisas que antes pareciam, incompreensíveis. E as aplicações são, nossa, por toda a parte. Na medicina, os padrões de vasos sanguíneos, de crescimento de tumores, são fractais. Na economia, os altos e baixos do mercado financeiro, aquele sobe e desce caótico, se comporta como um fractal. E na computação, eles são a base para comprimir imagens e para criar aquelas paisagens super realistas que a gente vê em filmes e videogames. Mas talvez a aplicação mais ambiciosa, mais maluca de todas esteja na cosmologia. Alguns cientistas propuseram a teoria de que o próprio universo, na sua maior escala, pode ser um fractal. As galáxias formariam teias cósmicas que se parecem muito com rede de neurônios. É um macro imitando o micro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma provocação bem poderosa. E se o universo for mesmo um fractal, onde cada pedacinho dele contém a essência do todo? Se for assim, olhar para uma única célula seria também, de alguma forma, olhar para o cosmos inteiro. Talvez a maior lição seja essa. A natureza não precisa de fórmulas complicadas. Às vezes, uma regra bem simples é o suficiente para criar universos inteiros de complexidade.